primeiro ano, bom dia, aqui é o professor Fabiano de Geografia. Hoje a gente vai entrar aí no último conteúdo, tá? Do quarto trimestre, que tem aí como título, tá? Consequências dos impactos antrópicos sobre os ecossistemas naturais. Então os seres humanos, através do trabalho, eles vêm aí provocando alterações fortíssimas, tá? De grande intensidade nos aspectos naturais, como a alta exploração dos recursos naturais, tanto renováveis ou não renováveis, tá? Causando ações antrópicas, ou seja, ações negativas, tá? Como as queimadas, tá? O desmatamento, a poluição dos rios, dos solos, da atmosfera, toda a biosfera está sendo aí atacada pela ação antrópica do homem, tá? E com isso, tá? Os ecossistemas, toda a fauna, toda a flora, toda a biota, tá? Está sendo aí massacrada pela ambição capitalista, pela ambição, tá? Da alta exploração, da exploração predatória dos recursos naturais. A sociedade hoje, né, vem aí consumindo muito, né? Trabalhando sim em consumismo, que é o ato de adquirir ou comprar coisas de forma compulsiva. Então isso vai acelerando as fábricas e consequentemente acelera o setor primário, a extração dessas matérias-primas, desses recursos naturais. Então os ecossistemas vêm sofrendo com isso, e a aula vai ser sobre isso hoje. Impacto ambiental, né, de acordo com a resolução da CONAMA, 001 de 86, o impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das atividades, tá, humanas, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Artigo 1, artigo 2, as atividades sociais e econômicas. Artigo 3, a biota. Artigo 4, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E o artigo 5, a qualidade dos recursos ambientais. Então, o impacto ambiental, atualmente, ele tem sido causado pelos seres humanos através da autoexploração, ou seja, a exploração predatória dos recursos naturais, tanto da fauna como da flora, tá? Para a ocupação, tá? Para diversos fins, para construir fábricas, construir condomínios, para extrair recursos naturais das florestas para as indústrias, tá? Mas não tá se tendo um olhar, né, de gestão ambiental, de licenciamento, auditoria ambiental, para tentar preservar a nossa fauna, nossa flora, e também para não prejudicar o próprio ser humano, porque vai chegar uma época, né, que o planeta vai ficar esgotado, tá? Os ecossistemas vão ficar totalmente improdutivos, totalmente pobres, tá? E com isso não haverá mais recursos naturais a ser explorados, principalmente os não renováveis. Então a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa condição sanitária também no meio ambiente, tá? As atividades sociais e econômicas vão ficar muito prejudicadas, e a qualidade, o bem-estar, tá, dos ecossistemas no meio ambiente, tá, dentro de uma relação socioeconômica ambiental, está totalmente fora dos padrões que deveriam estar, tá? Então a gente precisa ter aí uma certa harmonia e explorar o necessário, né? E não deixar aí o meio ambiente totalmente desprotegido da sua fauna, da sua flora. Então a gente precisa tentar aí conter o avanço desses impactos ambientais que vem aí causando danos irreversíveis, tá, no meio ambiente. Ação antrópica, de origem no idioma do grego antropos, né, significado homem, tá? Definição é a ação feita pelo ser humano. O exemplo aí temos o plantar, que é uma ação sustentável, tá? Antrópica, mas sustentável, mas temos a ação antrópica não sustentável, usada para causar malefícios para os ecossistemas, tá? Para a fauna e para a flora. Então a ação antrópica é a ação do homem a favor, né, ou contra, tá, o meio ambiente.
ações antrópicas e seus impactos ambientais. Temos o desmatamento, tá? É o ato de derrubar, deflorestar as florestas, as matas, as vegetações em prol de benefício econômico. A gente vê aqui a indústria madeireira, tá? Milhares de troncos de árvores que servem para o polo moveleiro, tá? Servem para diversos fins, foram derrubados e aí de uma forma ilegal, tá? Está aqui essa imagem triste, chocante, dos impactos ambientais que causam através do desmatamento: a erosão, a desertificação, o solo totalmente desprotegido, né? Contribui para o esgotamento das fontes de águas naturais e interfere na fauna e na flora. Então, isso aí envolve toda a biosfera, toda a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera fica comprometida pela ação do homem em relação ao desmatamento, a falta de chuvas, o clima fica mais quente, o solo fica exposto aí com uma radiação, o solo fica mais quente, a região fica mais quente. Quando haver chuva, o solo vai ficar totalmente desprotegido e consequentemente vai causar a erosão. E também quando secar, a desertificação. Então, muitas das vezes essas florestas são derrubadas para também para trabalhar a prática da pecuária, da agricultura, tá? Para aí poluir cada vez mais o solo, extrair os nutrientes do solo, usando adubos artificiais, fertilizantes, poluindo os solos e também poluindo os lençóis freáticos que estão abaixo desses solos. E também a pecuária com pisoteamento, tá? Que vai causando aí no solo, causando os impactos ambientais. As queimadas também são eventos muito tristes, né? A gente tem as queimadas naturais, quando há uma forte estiagem, ou seja, falta a escassez de chuva em regiões do Brasil. Por exemplo, a gente viu as queimadas no Pantanal, tá? Muitas delas também criminosas, mas também por eventos naturais, porque quando a escassez de água acontece, o que vai se desenvolver? Tá? A vegetação ela fica seca e, consequentemente, tá, as raízes entram em combustão, tá? Pela grande seca de chuva, né, de algumas regiões do Brasil, e como aconteceu no Pantanal. Tá? E, consequentemente, isso entra em combustão as raízes, consequentemente o tronco, os galhos, as folhas vão entrar aí incêndio, vão sendo aí incendiadas. Então, os impactos ambientais através das queimadas empobrece o solo, ou seja, deixa o solo totalmente sem nutrientes, tá? Consequentemente, aqui para se trabalhar a pecuária, a poluição da atmosfera também se faz presente, com CO2, com dióxido de carbono, vários gases aí que vão aí causando efeito estufa e aquecendo cada vez mais o planeta. Ameaça a flora, tá? A vegetação e a fauna, que são os animais, tá? As vegetações vão sendo comprometidas e os animais sendo mortos, e muitos deles fogem até para as cidades ou para as florestas vizinhas. Isso não é bom, causa um desequilíbrio ambiental muito grave. Retira o habitat de vários organismos, ou seja, a migração de vários bichos ou organismos vão para outros lugares, tá? E ocasiona a desertificação, ou seja, fica um deserto. As vegetações verdes, exuberantes, ficam totalmente queimadas, desprotegidas, né? E o solo exposto está com a ação aí, em relação à ação da radiação, sendo o lugar mais quente, e as chuvas também causando as erosões. Aqui temos as monoculturas, práticas de plantação de um só alimento em uma grande área de terra, tá? A gente tem aqui uma área desmatada e provavelmente aqui se plantará um tipo de gênero alimentício, com as monoculturas, como a cultura da soja, que é um exemplo, tá? Numa região centro-oeste também vem aí atingindo a Amazônia. Os impactos ambientais através das monoculturas, tá? Diminui a biodiversidade, ou seja, o número catalogado, né, da biodiversidade, da fauna e da flora vem diminuindo, transforma a paisagem e a identidade cultural, ou seja, o que era natural, tá, se transforma em cultural, através do trabalho do homem, e mudar o espaço geográfico, que é o espaço modificado pela ação antrópica do ser humano, tá? Principalmente a ação antrópica negativa, como está sendo aí falado aí, descrito na imagem, como desmatamento.
esgotamento do solo, ou seja, o solo fica totalmente o quê? Pobre, sem nutrientes, sem nenhum tipo de reciclo, né, para se reerguer, né, em vitaminas e nutrientes desses solos aí para se plantar algo, para trabalhar a agricultura, né, por exemplo. E a proliferação de pragas, por exemplo, insetos, que vem aí atingindo aí essas regiões, tá, de áreas desmatadas. Introdução de espécies invasoras, temos um mico-estrela, tá? Muitos desses micos aí na Mata Atlântica, tá? Muitos desses micos aí estão indo para as cidades ou para áreas que tem Mata Atlântica próximas às cidades, porque estão sendo expulsas, tá? Porque o desmatamento vem crescendo, a urbanização, a industrialização, tá? As queimadas, a derrubada das florestas, então isso causa uma certa migração para áreas de Mata Atlântica próximas às cidades e até mesmo as cidades que são invadidas por essas espécies aí invasoras. Não é porque eles querem ir para lá, mas porque são obrigados, porque senão vão morrer. Os impactos ambientais, né, em relação à introdução de espécies invasoras, tá? Fala sobre ameaças ao locais por predação, competição ou alteração do habitat natural, ou seja, esse animal vai para um determinado lugar e ele não é bem-vindo, o habitat dele não é natural, é diferente, tá? Para ele fica uma coisa meio artificial, mas não tem outro jeito, então há uma certa competição, tá, de outros animais querendo matá-lo, porque ali é o território de outra fauna, tá? O empobrecimento da biota, tá? Que é um conjunto aí de seres vivos, vegetais, animais, em um determinado ecossistema. E os ciclos naturais ficam empobrecidos, o solo fica empobrecido, tá? As regiões aí também onde aconteceram os desmatamentos ficam pobres no ciclo da água em relação às chuvas vão desaparecendo e a partir daí causando impactos ambientais irreversíveis. Temos a biopirataria, galera, ó, comércio ilegal de animais e plantas, tá? A floresta amazônica hoje é a floresta tropical de maior número de catalogação, ou seja, de fauna e flora catalogadas cada mês, tá? Se acha uma nova espécie de fauna, né? De animal, ou de inseto, de organismos, tá? Ou de vegetações. A gente vê aqui o mico-leão dourado também, tá? Uma espécie também muito típica na Mata Atlântica, praticamente raro de se ver, tá? A gente vê aqui essas espécies vegetais, a arara azul, e os impactos ambientais em relação ao comércio ilegal de animais e plantas, que são levadas para outros países para fins comerciais, tá? De uma forma no mercado de mercado negro, né? Para biopirataria, para transformar as espécies vegetais em remédios, tá? Medicinais, e os animais sendo aí levados e vendidos para outros países, que muitos desses países não existem. A arara azul também está quase extinta, né? Estava extinta uma época, mas houve a reprodução de uma forma confinada entre esses animais e depois eles começaram a se desenvolver de novo. Então a arara azul é um animal muito preferido, né, dos biopirateiros, né? Temos os impactos ambientais, a extinção de espécies, ameaçam a função ecológica da espécie em questão, perda e mudança dos habitats, há também a perturbação, a perseguição e matança por esporte ou por erradicação, para extinguir, né? E transmissão de doenças. A expansão urbana e a industrialização. A gente vê aqui uma área de difícil acesso e uma construção irregular, né, em barrancos. Então isso pode causar um deslizamento de terra, um escorregamento de terra, causar prejuízos aí ambientais, como já foi feito aí, né, e também sociais e econômicos. Então a urbanização ela está acompanhada com a indústria. A indústria ajudou a criar tecnologia, aparatos tecnológicos para urbanizar as cidades, para expandir as cidades, tá? E com isso os impactos ambientais em relação à expansão das cidades e também do campo industrial está relacionado à diminuição da biodiversidade, à extinção de espécies
poluição do solo, da água e do ar, ou seja, da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, ou seja, de toda a nossa biosfera. A erosão, que é o desgaste do solo, tá? A abertura do solo, né? O solo fica com aquelas aberturas enormes. E a fuga de animais. Os animais vão buscar outras florestas ou até as mesmas cidades para fugirem do desmatamento, das queimadas, das ações antrópicas, tá? Causadas pelos seres humanos. Os ecossistemas também estão nas hidrosferas, né? A poluição dos rios, como está sendo falado aqui, sendo visto, né? É um problema muito sério, um problema que precisa ser sanado, melhorado, né? Então os nossos mananciais de água doce, né? Eles precisam ser melhor auditorados, vistoriados pelos órgãos competentes. Então a gente tem 2,5% de água salgada, de água doce e 97,5% de água salgada. Então aquele pouquinho de água doce estão aí nos mananciais, nos rios. Os impactos ambientais causados, né, da morte aí dos rios, né, é a morte ou contaminação de peixes e outros organismos, ou seja, não há oxigênio aqui para desenvolvimento da vida aquática. A proliferação de doenças, tá? Enchentes, porque o rio está totalmente assoreado, cheio de lixo, cheio de sedimentos, tanto naturais como artificiais, tá? Com a poluição dos seres humanos, jogando lixo no rio, né? E também o assoreamento, ou seja, aqui, ó, por exemplo, as margens dos rios foram construídas casas e arrancadas as matas ciliares, que são as matas que seguram as margens dos rios, para que todo o sedimento não caia dentro do leito do rio. É que a gente vê sujeira, a gente vê o assoreamento, tá? E causa as enchentes. Então, como o rio chega numa vazão muito grande de água e as chuvas acompanham essas vazões, tá? Causa as enchentes. E a interrupção de atividades pesqueiras, ou seja, os pescadores não têm nada o que fazer aqui, porque não tem mais oxigênio. Não tendo oxigênio na água, né, infelizmente a vida aquática ela é praticamente nula. Aqui temos a poluição do solo, a contaminação do solo em relação às queimadas, né? Temos os impactos ambientais, como a desertificação, o empobrecimento do solo e nutrientes, a inutilização do solo para plantio, não tem como, está poluído, não tem como praticar agricultura, e a perda da biodiversidade. A pecuária também, ó, é uma atividade econômica que leva carne ou leite para a sociedade, mas ela causa impactos ambientais terríveis. Primeiramente, houve um desmatamento aqui dessa área, ficou essas áreas de gramíneas, né? Essas vegetações um pouco mais altas, tá? E todo o pasto aqui é comido, né? Consumido pelos bois, né? E depois o solo fica desprotegido e há um pisoteamento nesse solo, causando a erosão. Então os impactos ambientais, ó, desertificação, tudo vai ficar desértico aqui. Há o desmatamento, tá? Como eu falei para vocês, a inutilização do solo para o plantio, ou seja, a agricultura aqui não tem como se trabalhar, porque o solo está pobre e consequentemente os bois vão comer tudo aí. E o aquecimento global, o gás metano, ou seja, os animais também liberam, de acordo com o consumo de pasto, tá? Gás metano, tá? Ou seja, a flautulência, ou seja, os gases, tá? De gás metano, e causando o aquecimento global também. Temos as construções de barragens para o desenvolvimento das usinas hidrelétricas, né? A construção da barragem de Cerro Azul, a maior dos 5 previstas para a contenção de enchente em Pernambuco, implicará no corte de 230 hectares de mata de terra, tá? Da Mata Atlântica. Então as barragens também são construídas para tentar conter o avanço das águas e não causar enchentes e inundações. E os impactos ambientais, ó, a obra está 917 hectares de terra é a área de inundação, 303 milhões de metros cúbicos é a capacidade de acumulação da barragem, 65,17 metros é a altura da barragem, 850 litros por segundo é a vazão para abastecimento humano, irrigação e lazer, 507 espécies de plantas como pitombeira, tá? Está ameaçado leopardos tigrinos, gato do mato, está ameaçada a Schwartzia piqueli, o jacarandá branco, 45 espécies de anfíbios, 26 tipos de mamíferos como o morcego Carolina perspicillata, 22 espécies de répteis e 21 espécies de peixes. Então é uma região aí
em Pernambuco, que vem sofrendo com a construção de barragens e causando impactos ambientais, tanto na fauna como na flora, tá? nesse estado de Pernambuco. Pesca e caça predatória, né? A gente tem os animais sendo caçados em relação à sua pele, por exemplo, tá? A gente vê os impactos ambientais na extinção de espécies como a longo prazo, ou seja, a necessidade de se não prolongar a pesca predatória, ou seja, a pesca em ciclos, tá? Para não acabar trazendo a extinção das espécies, diminuição da população de organismos ali presentes, o desaparecimento de predadores, como consequência mudança no ecossistema. Então, se um animal, tá, some de uma região, tá, o seu predador ele também some, porque ele vai procurar outros locais para ter a sua presa. Então, isso causa um desequilíbrio ambiental terrível. A construção de rodovias, né, a gente vê aí o aterramento e o desmatamento, tá, para a construção das rodovias. Já começou aí na década de 60, até mesmo na década de 50, a era Juscelino Kubitschek, depois veio a era dos militares, tá? Houve aí a criação de rodovias, né, para entrar no lugar das ferrovias, né? Então, os impactos ambientais causados pela construção de rodovias é o atropelamento de animais, redução da cobertura vegetal, incêndios nas faixas de domínio, impedimento de intercâmbio ecológico por corte das áreas, aumento de emissões de gases poluentes, impactos na qualidade da água, a contaminação por meio de máquinas e resíduos, impactos sonoros, perda da biodiversidade, erosão e mudança na estrutura do solo. Um exemplo claro também é o arco metropolitano, corta aqui a Baixada Fluminense, tá? Magé, Itaboraí, tá? E a Itaguaí, tá? Causou impactos ambientais terríveis, né? Principalmente nas coberturas vegetais e também o atropelamento de animais. O turismo desordenado também, aumentando os resíduos sólidos e coletados e armazenados em áreas inadequadas que se transformam em lixões em céu aberto. Aumento dos efluentes, ou seja, água de esgoto, que são despejados diretamente sem tratamento. Então, o turismo desordenado, ou seja, o turismo sem nenhum tipo de planejamento, tá, para causar o mínimo possível de impactos ambientais, não são trabalhados em muitas áreas do Brasil. Degradação florestal, poluição sonora e a perda da biodiversidade. Então, os impactos ambientais, tá, como a poluição sonora, degradação florestal e a perda da biodiversidade afetam nas interações mutualísticas entre os animais e plantas. Então, há uma harmonia entre a fauna e a flora, tá? Afetam a escolha dos frutos pelas aves frugívoras, né? Perdão. Tá? Os animais que comem certas frutas, né? Elas sofrem quando essas árvores são derrubadas. Alteram os serviços ecológicos, como a polinização e a dispersão, como a abelha, que trabalha a polinização. O uso de agrotóxicos para trabalhar na agricultura, tá? Os impactos ambientais e a perda da diversidade dos polinizadores devido aos agentes estressores, ou seja, a abelha tem a grande função de polinizar, tá? Alteração dos serviços ecológicos, desvios comportamentais podem comprometer a divisão de trabalho e a desorientação das abelhas, dificultando a localização do alimento e a retorno à colônia. Interferência no aprendizado olfatório e percepção gustativa, entre outros. Efeitos reprodutivos nas rainhas das abelhas e subletais em larvas, podendo comprometer a sobrevivência das abelhas ao longo prazo. Então, esse uso do agrotóxico, tá, na agricultura vem atingindo aí esses insetos, tá, como a abelha, que ela tem uma importante função, tá, de polinizar, tá, as folhas, as rosas, as flores, na verdade, né, em nosso meio ambiente. O tráfico de animais, a biopirataria, mais uma vez, um negócio milionário. O Brasil é uma das principais fontes do contrabando de fauna. São mais de 12 milhões de animais que são tirados do país a cada ano, significando 15% a 20% do total mundial. Existe também um grande comércio de couro, penas, órgãos e outras partes, e que também atenta, né, contra a biodiversidade. Então, o Brasil hoje tem a maior floresta tropical do mundo, que é a Amazônia. Então, muitos desses animais, infelizmente, são levados sem nenhum tipo de autorização do IBAMA, tá? E com isso, o tráfico de animais hoje ele se faz presente
não só no Brasil, como em boa parte do mundo, onde tem florestas exuberantes, como na África, na Ásia, na América, tá? Na Oceania também, tá? Que são regiões que têm um clima quente, chuvoso, tá? E com uma rica biodiversidade. Conclusão, galera, então as consequências dos impactos ambientais antrópicos feitos pelo homem de uma forma negativa, errada, né, são desastrosas e cabe ao poder público e à sociedade agirem de maneira consciente e sustentável, a fim de que faz necessário conservar o que ainda se resta. Então a gente precisa ter aí um entendimento de trabalhar a sustentabilidade, de consumir o mínimo possível, tá, para não acelerar a produção da indústria, tá? Por exemplo, hoje o país mais consumista no mundo, mais consumista, né, é os Estados Unidos. Então, se todos os países, hoje temos mais de 150 países no mundo, no planeta, né? Se todos os países do mundo consumissem como os americanos, a gente precisaria de 3 planetas, tá? Terra, para explorar recursos naturais, produzir nas fábricas e serem vendidos para a gente. A gente precisa ter essa mente consciente, sustentável, em tentar, da melhor forma possível, defender o meio ambiente, proteger o meio ambiente, proteger toda a nossa biosfera, nossa atmosfera, nossa litosfera e hidrosfera, tá? E consequentemente toda a biota, todo o ecossistema, toda a fauna, toda a flora, tá? Para a gente ter uma harmonia. Então o campo econômico, social e ambiental, ou seja, sociedade, economia e meio ambiente precisam estar em harmonia, precisam estar atrelados uma com a outra de uma forma harmônica, senão futuras gerações vão sofrer com a falta de recursos naturais, pelo aquecimento global, pelo efeito estufa, tá? Pela falta de chuvas. Isso vai calhar em trazer malefícios muito desagradáveis para futuras gerações, tá, galera? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Vou deixar as orientações no Google, no Classroom, na plataforma, tá? E até a próxima.